Olá, seja bem-vindo a mais um One Pocket no meio da tua semana, e a gente quer que esse momento agora seja um momento abençoador na sua vida, que realmente a palavra que vai ser pregada essa tarde, a palavra que vai ser pregada agora, que venha abençoar a tua vida. E a gente quer te convidar para que esse momento agora você venha cantar com a gente nessa canção que diz que tu és bom, que o Senhor é bom o tempo todo. Vem com a gente? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Oh, oh. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Ele é bom. Oh, 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 oh. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que és. Deus é bom. Amém. Ele é bom todo tempo, todo instante. Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar, quando o povo se levantar pra adorar Cristo Senhor. E sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar, quando o perdido encontrar Jesus Cristo Salvador. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando, e os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem, e abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra, o som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Sinta o tremor das trevas, com os santos a louva, e as nações em um só coro
toda a terra restaura. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando, e os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem, e abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra, o som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória, e abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra, o som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Olá, seja bem-vindo a mais esse momento de estudo da Palavra de Deus. Quero te convidar a parar tudo que você está fazendo, não deixar nenhuma distração roubar a sua atenção desse momento, porque nesses minutos, olhando para a Palavra de Deus, eu creio que Deus pode falar com você. Ele pode trazer transformação, direção, consolo, pode trazer alguns ajustes que você precisa fazer na sua conduta. Então, fique atento. Tenho certeza que Deus pode falar contigo porque a palavra dele é viva e porque sempre temos algo para ouvir de novo de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre um personagem da Bíblia que ele é muito famoso, para quem conhece um pouco mais a Bíblia, muito conhecido, é a história de Abraão, ou como ele era chamado antes, uma pequena diferença no seu nome, Abrão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, como aquele que confiou nas promessas de Deus, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual foi a atitude de Abraão no relacionamento dele com o Senhor. Se você não está muito habituado com a história dele, ele recebeu uma promessa de Deus, a promessa de que ele teria uma grande família, de que ele teria uma descendência muito numerosa. E essa é uma promessa muito bonita. Talvez não faça tanto sentido para a gente nos dias de hoje, porque hoje a gente já pensa, poxa, eu vou pagar o colégio de uma descendência numerosa, eu vou ter que dar de comer, mas naquela época a família grande, a descendência grande era motivo de honra, de orgulho, além de ser também o crescimento da família demonstrava o crescimento de um clã, de uma pequena vila, de uma cidade, ou seja, se tornava um grande grupo de pessoas, se tornava proteção, se tornava uma família unida, era motivo de força também. Então a promessa que Abraão recebeu de Deus, de que ele teria uma descendência numerosa, era uma promessa muito significativa e muito forte para o coração de Abraão naquele momento. E Deus, ele promete a descendência e ele ainda diz que através dessa descendência todos os povos da terra seriam abençoados. Então, às vezes a gente só pensa que Deus prometeu para Abraão uma terra para ele morar. Sim, prometeu, mas o principal foco dessa promessa era que a bênção sairia da família de Abraão e se espalharia por todo o mundo. Você já pensou Deus falar para você que através da sua família todo o mundo seria abençoado? É uma promessa incrível. E de várias maneiras Abraão recebeu essa promessa e ela foi confirmada. Então, no momento em que Deus chama Abraão, dá essa promessa, ele também fala de algo, ele também convida Abraão a fazer algo.
sair do lugar de conforto que ele estava, sair do lugar que ele morava, no meio da sua família, no meio dos seus parentes, na sua terra, e ir para uma terra que Deus iria mostrar, ou seja, ainda não tinha a rota completa. E sabe, eu quero ler com vocês alguns versículos e depois a gente vai falar algumas lições que a gente percebe nessa atitude de Abraão ante a promessa de Deus, tá? Quero ler com você o que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Diz assim o livro de Hebreus sobre Abraão, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Sabe, eu não sei se você prestou atenção nos versículos que a gente leu, mas eu destacaria duas palavras, duas coisas claras que estão aqui. A primeira é que em todo o tempo, Abraão e Sara ali, é dito que pela fé eles viveram e fizeram algumas coisas. Mas já no início daquele versículo 8 diz que pela fé ele obedeceu. E depois ali sobre Sara vai dizer que ela considerou fiel aquele que havia prometido. Quando a gente fala em fé, e eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem em relação às coisas da palavra de Deus, quando a gente fala em fé, em amor, essas coisas, a gente a gente interpreta essas coisas muito na emoção, muito no sentimento, no impulso, na vontade que nos move, né? Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que a fé, o amor, e aqui a gente está falando de fé, ele está tão ligado à obediência, não tem como desvincular um do outro. Porque se você diz que tem fé, assim como se você diz que você ama, e não demonstra isso, e não vive de acordo, na verdade a Bíblia interpreta que você não tem fé, que você não ama. Então, quando olhamos para a vida de Abraão, o fato de ele ter obedecido o chamado de sair do seu local é porque ele realmente teve fé, porque ele realmente amou ao Senhor, ele creu, ele acreditou na promessa de Deus. E sabe, eu acredito que obediência é algo muito difícil para a gente. Nós somos rebeldes por natureza pecaminosa. A nossa essência foi transformada por causa do pecado. E nós somos desobedientes, rebeldes, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. É ou não é? Se alguém diz para você, faz assim, aqui dentro você já fica um pouco irritado. Mas eu sei trabalhar, eu já estou acostumado, eu sei como é que funciona. É ou não é? Qualquer coisa que alguém vem meter a mão e você está fazendo, você já fica um pouquinho, pode ser um pouquinho, mas você fica um pouquinho irritado. Por quê? Porque a gente não gosta de alguém nos falando o que fazer. A gente acha que liberdade tem a ver com isso, fazer o que eu quero, fazer o que me dá na telha, né? E isso foi demonstrado, essa rebeldia foi demonstrada no Éden e tem sido demonstrado na história da humanidade, na história bíblica também, de várias maneiras. Porque aqui dentro e aí dentro existe uma natureza caída, pecaminosa, que vai tender à desobediência. Sabe, Deus vai falar para você, diga sempre a verdade, mas você vai esconder a verdade por vezes. Quando você é criança ou pré-adolescente ou adolescente, os seus pais te pedem algo e você, por preguiça, ou por não concordar, ou por não entender, vai fazer diferente. Então, e várias outras coisas, né? Então a obediência, por isso que a obediência é um sinal de amor.
porque você está abrindo mão do principal instinto pecaminoso. Quando você obedece a Deus, você está dizendo: Deus, eu tenho fé, eu creio no Senhor, eu te amo, eu vou abandonar a minha vontade, eu vou abandonar a minha rebeldia, eu vou abandonar a minha vontade de fazer as coisas do meu jeito. Então, quando Abraão obedece a Deus, ele está demonstrando fé. E eu acho bonito porque ali, né, a gente está lendo em Hebreus, e Hebreus foi escrito muito tempo depois da vida de Abraão. E sabe o que é bonito de ver? A promessa se cumpriu. A promessa que Deus deu para Abraão se cumpriu. E como é dito sobre Sara, ela considerou que ele era fiel para cumprir a promessa. Sabe, existe a nossa parte de obediência. Você precisa obedecer ao Senhor. Você precisa obedecer à palavra dele. Você precisa obedecer os preceitos bíblicos. Aquilo que Deus diz que é certo, é certo. Aquilo que ele diz que é errado, é errado. Obedeça em amor, pela fé. Porque você não vai se arrepender. As promessas para aqueles que honram ao Senhor, as promessas para aqueles que andam segundo o seu caminho são incríveis. Não são promessas de uma vida sem problemas, mas são promessas de uma vida bonita, significativa, com propósito, uma vida plena. E mais do que isso, uma vida eterna com Jesus. Então, Deus é fiel para cumprir as promessas. Quais são as promessas que Deus tem para nós, de maneira geral? Direção quando a gente precisa, consolo quando a gente precisa, o amor dele imutável, o cuidado dele sempre presente, a proteção, o poder dele, a salvação, o Espírito Santo que habita em nós. Tantas são as promessas incríveis que todos nós temos acesso. E ele é fiel para cumprir. Ele cumpriu tudo o que ele disse. E aquilo que ele ainda não cumpriu, ele vai cumprir. Então, as promessas que estão na palavra são de todos nós. E é claro que existem uma ou outra promessa que são específicas para mim e para você. Deus vai falar na sua história. E se você continuar buscando a Ele, buscando o Deus da promessa e não a promessa, Deus vai começar a derramar sobre a sua vida os planos dele. Deus tem sim planos para a gente. Deus tem sim projetos para a nossa vida. Talvez não parecidos com os que a gente tem, mas são perfeitos. Então, quando Abraão recebeu promessas, ele obedeceu. Você tem obedecido ao Senhor? Ou você tem achado que essa coisa de certo e errado, de faça isso, não faça aquilo, é coisa passada? Isso aí já passou, isso aí é coisa de gente antiga, retrógrada. Quero te dizer, a palavra de Deus não muda. É claro que o certo e errado vem através de um amor ao Senhor, não de regras estabelecidas por uma liderança na igreja, tá? Ainda que o líder seja, né, possa te orientar, não estou falando isso, mas a gente não segue certo e errado, a gente anda com Jesus e ele nos dá o discernimento na palavra e também no espírito daquilo que é certo ou errado. Então você precisa obedecer ao Senhor. Obediência é sinal de fé e de amor. E junto com isso, vem as promessas dele se cumprindo. Então, quando a gente olha para a vida de Abraão, a vida de Sara, a gente percebe que eles obedeceram, ainda que fosse difícil. Depois vai ter um caso lá que você conhece, muito famoso, do momento em que Deus pede Isaac como sacrifício, como uma entrega, e mesmo assim Abraão obedece. Mas nós percebemos também na história deles que as promessas de Deus sempre se cumprem. Se você está em dúvida se Deus te prometeu algo ou não, se fixa nas promessas que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus e as promessas que estão nela não mudam. Às vezes você pode se confundir, seu coração pode se confundir em uma ou outra coisa fora da Bíblia, mas o que a Bíblia promete vai acontecer. Então se apegue a isso. Nos dias difíceis Deus dá consolo, nos dias sem dinheiro Ele dá provisão. Anda com Jesus e se apega às promessas, obedecendo sempre a Ele. Eu tenho certeza que se você caminhar em obediência ao Senhor, por amor a Ele, você vai ter uma vida muito mais frutífera e bonita. Para mim, é isso que a vida de Abraão nos mostra nesse início de caminhada e de promessa. Obediência. E eu quero te convidar a obedecer a Deus no seu trabalho, obedecer a Deus na sua família, obedecer a Deus quando você está sozinho, obedecer a Deus quando ninguém está vendo ou quando todo mundo está fazendo algo de errado. Obedeça ao Senhor. Não como uma forma de comprá-lo, como uma forma de receber algo em troca, mas simplesmente
porque você o conhece, porque você o ama e porque você sabe que é o certo a fazer. Então agora eu quero orar por você, pedindo para que você consiga viver em obediência e viver as promessas de Deus para você também. E se você tem dificuldades em obedecer a Deus, ou talvez o que eu falei para você aqui não está fazendo muito sentido, eu quero te convidar a fazer um compromisso com Jesus, porque o único capaz de te ajudar a viver em obediência é Jesus. É através do sacrifício na cruz, da vida com Jesus, que a gente consegue viver melhor, viver perto de Deus. Ele é o caminho. Se você ainda não conhece Jesus, ou se para você Jesus é só uma religião, só uma igreja, quero te convidar a conhecê-lo um pouco melhor. Quero te convidar a andar com ele, a entregar a sua vida para ele. Vai aparecer um link aí na tela daqui a pouquinho para você vai poder preencher, e quando você preencher, alguém vai entrar em contato com você para você poder conhecer um pouco mais sobre Jesus. Alguém vai te ajudar a estudar a palavra de Deus e você poder viver aquilo que Jesus tem para sua vida. Pode ser? Quero orar por você, por obediência e para você se agarrar nas promessas de Deus para sua vida. Vamos lá? Senhor, eu quero te pedir, Deus, nos ajuda, Jesus, a te obedecermos. Espírito Santo de Deus nos capacita para andarmos em obediência, para vivermos uma vida, uma conduta reta, correta na tua presença, Pai. Nos ajuda a sermos obedientes na tua palavra, na escola, na faculdade, no trabalho, na família, quando estamos sozinhos, na internet, seja onde for. Que possamos andar em obediência e amor ao Senhor. E que essa obediência seja, como eu disse, refletida em atitudes, Pai. Também te peço por aqueles que não têm crido nas promessas do Senhor. Planta as tuas promessas no coração de cada um. Que as promessas que a tua palavra traz estejam no coração de cada um, Pai. Cuida de todos nós, que aqueles que estão fazendo um compromisso hoje com o Senhor, entregando a sua vida, querendo te conhecer mais, que o Senhor os ajude, Pai. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e bora ser obediente aí. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre,
Deus de promessas, caminho no deserto.